A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos bem-vindos a mais uma temporada do Devocional com Ginel Mafuta. E para esta temporada temos algo novo, algo diferente. Temos aqui alguém conosco. O Senhor Jesus colocou o projeto no meu coração, mas para esta temporada alguma coisa diferente Deus quer fazer. Então tenho aqui comigo uma convidada, alguém que eu admiro muito, aprecio muito, amo muito, uma irmã, serva de Deus, Giovana. Seja bem-vinda ao Devocional. Estamos de volta e o tema desta temporada é o renascer das cinzas. E a primeira convidada para esta temporada é a nossa irmã Giovana. Então, Giovana, apresenta-te para os nossos irmãos que estão do outro lado a nos acompanhar. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo, graça e paz, amados do Senhor. Daqui a serva de Deus, a vossa irmã Giovana Pascoal de Almeida. Amém. Muito feliz e muito honrada pelo convite. E vamos seguir, vamos ver o que é que Deus vai tratar conosco nesse devocional. Amém. Amém. Tu és muito bem-vinda. Amém. Para esta temporada temos a nossa irmã Giovana, que vamos falar um pouquinho sobre aquilo que Deus tem colocado no coração dela a respeito do tema renascer das cinzas. Então, queria primeiro perguntar a Giovana, fala-nos quem é a Giovana. Jesus. Quem é a Giovana? Vamos recuar um bocadinho. A Giovana é hoje uma jovem mulher, né, que cresceu numa família humilde, uma família média, vamos assim dizer, mas não venho de uma família cristã. Amém. Eu cresci vivendo segundo as minhas vontades, vivendo segundo o meu querer. E com 13 anos por aí, fui batizada na católica, mas não sabia nada sobre Jesus, não passei pela catequese, nada. Nos 21 anos, aí comecei a ter as experiências com Deus. A minha mãe foi me levando em algumas igrejas que eu pegava, né, e gostava daquele ambiente, parecia-me algo familiar. Mas o mundo e as ofertas do mundo... Como sempre. As ofertas do mundo levaram-me para outros caminhos, o mundo falou mais alto, então naquela altura não me firmei na igreja e fui fazendo as minhas escolhas, até que teve um dia, sempre tem aquele dia que o Senhor nos aparece. Então comecei como uma rapariga de boêmia, minha vida era noites, discoteca, festa, eu só queria saber dessas coisas, mas tudo dei bem pela graça de Deus. Tracei aquilo que eram os meus planos. Eu, no meu plano, era até os 25 anos estar formada, ter o meu carro, estar a trabalhar na função pública, e aconteceu. Só faltava já o lado sentimental. Amém. Então, eu creio que foi por meio do lado sentimental que o Senhor me trouxe para Ele. Amém, amém. Então, o teu encontro com Jesus foi há quantos anos atrás? O primeiro encontro que Primeiro, olha, Gina, eu gosto de dizer que eu tive a verdadeira e a falsa conversão. Amém. Yeah. A falsa é aquela que eu me movi porque eu estava num relacionamento. Eu, em 2009, fui viver maritalmente. Conheci alguém e fui viver maritalmente. Logo depois da apresentação, como estava na fase dos 25, ou seja, já estava a viver aquilo que eu queria. Okay. Porque só faltava o parceiro. Todas as outras coisas eu tinha conquistado. Sim. Então, logo após a apresentação, eu peguei nas minhas coisas e fui. Desrespeitei o pai, desrespeitei a mãe, porque queria viver as minhas coisas, queria viver a minha vida. E esse relacionamento foi um relacionamento bom em certa parte, mas também muito duro. Porque eu estava num relacionamento abusivo. Eu sabia que era abusivo, mas eu não queria aceitar que era abusivo, porque eu estava a viver aquilo que eu queria. Todo tipo de violência doméstica que você pode pensar e imaginar, eu vivi na pele. Os meus pais não sabiam, a família não sabia. Por quê? Porque eu tinha vergonha de falar. Como é que eu vou voltar? Eu que já saí de casa, já me fizeram a apresentação, o moço até todo broto, e como é que vai acontecer, como é que vai ser isso? Então fui aguentando, fui suportando coisas que hoje que estou em Deus vejo que aquilo não era de Deus. Amém.
Então, dentro desse relacionamento, eu tinha muito medo de perder aquele moço. Então, teve uma vez dessa que numa discussão, ele me disse, eu preciso de uma mulher que vai à igreja, não de uma mulher que me segue na discoteca. Então, aquilo veio como uma espada no meu coração. E comecei a ir para a igreja, mas com a motivação errada, porque não queria perder o moço. Sim, sim. Então, naquele processo todo, isso estamos a falar de 2009, 10 e 11 mais ou menos foi que isso pegou e aconteceu. Deus começou a me dar muitos sonhos. Deus começou a me dar muitos sonhos. Eu sonhava que casava, mas o homem não era ele. Amém. Eu comecei a ter sonhos com relação a coisas da minha família e, por incrível que pareça, mesmo sem eu ter o discernimento, eu sonhava e não demorava muito tempo, as coisas aconteciam. Amém. E eu, quando falasse na minha mãe, a minha mãe houve uma altura que me disse, você não começa a falar mais porque você fala, acontece. Mas ainda assim, como eu estava a viver um relacionamento que, na verdade, eu sabia também que não agradava a Deus, porque eu já estava no Maculuce, já ia bebendo da palavra, mas eu não queria abrir mão do relacionamento. Eu dizia, Jesus, não quero ainda. Não quero te servir. Não quero compromisso contigo. Não me mostre essas coisas que eu não quero. Então, eu estava naquela não quero porque eu queria viver aquele relacionamento. E este foi, assim, o início, mas... Estás na igreja, mas ainda estás com um pé dentro, um pé fora. Minha volta ainda cedia as coisas do mundo, porque ele era um homem que não conhecia Deus, então minha volta eu ainda cedia os caprichos do mundo, fazer aquelas coisas que desagradavam a Deus, mas 2014, posso assim dizer, início de 2015, foi o marco, foi mesmo o posicionamento certo. Foi Renunciaste, tiveste que renunciar. Mas a renúncia veio por quê? Porque perdi. Sim. Perdi porque fiquei viúva naquela altura. Então foi... Deus teve que tirar. Deus teve que tirar. E por incrível que para pareça, não perder, desculpa, para não perder a Iovana, Deus teve que tirar. Exatamente. Porque eu, por mim mesma, não queria abrir mão daquele relacionamento, porque eu achava que, pronto, é o que eu tinha conquistado. Porque na minha cabeça era, né, formação já está, carro já está, emprego já tenho. O homem, o parceiro, era como se fosse a cereja no topo do bolo. Então, eu conquistei isso, não vou abrir mão disso. E outra coisa, quando eu entro para a igreja, é aquele pensamento, eu vou lhe converter. Sim. Coisa que nós, muitas mulheres, e hoje, agora, lidar com mulheres, quando vejo mulheres com esse pensamento, eu digo... Não somos nós, a Bíblia está a dizer que é o Espírito Santo de Deus quem convence o homem. Então, eu fiquei naquele relacionamento com aquela responsabilidade. Não, eu vou lhe converter, eu vou lhe converter, eu vou lhe converter. E não queria abrir mão. Então, quando ele parte, as pessoas que eu fui ligando, pastores amigos, quando eu liguei a dizer o que, né, que ele tinha falecido, pessoas de vários pontos, eu lembro-me, falei com 2 pessoas aqui, falei com 3 amigos pastores, um estava no Brasil, um na África do Sul e um em Portugal, todos me disseram a mesma coisa. Deus permitiu para que você venha para Ele. Então, passou aquela fase do luto, ainda fiquei, né, aquele tempo que... Aquelas questões, Deus, por que comigo? Por que o Senhor está a permitir isso? Como é que eu vou fazer? Com uma criança nos braços, como é que eu faço? Aqueles questionamentos todos. E uma voz sempre me dizia, não questiona, não questiona, não questiona, aceita, aceita, aceita. E eu hoje digo que o chamado, ele tem um processo. O Senhor te chama, mas tem um processo de aceitação. Você precisa de pegar e aceitar. E eu ainda, em 2014, mesmo diante do luto, ainda estava assim. Porque eu estava a ver uma responsabilidade muito grande. E uma voz sempre me dizia, aceita, aceita, aceita. Até que teve isso mesmo em 2014, final de 2014, eu fiquei um tempo na casa da minha ex-sogra, porque ela já era avançada de idade, eu não queria deixá-la assim. Mas eu estava a trabalhar e eu no serviço... Alguma coisa começou a me inquietar. Eu liguei para casa para saber como é que o menino estava. E não, aqui está tudo bem, mas alguma coisa me inquietava e me dizia, sai, sai, sai. Pedi ao meu chefe que era para sair. Ele, como sabia que eu ainda estava no processo de luto, autorizou-me a sair. Assim que eu subi no carro, eu não sei como é que eu fui parar no Maculuce. Fui parar no Maculuce. Foi na altura em que o pastor Júnior Trovão estava aqui pela primeira vez. Amém. Pois, eu fui parar no Maculuce. E foi à tarde, 13 horas mais ou menos, e depois, nas 14, tinha o culto de libertação, à tarde.
Então eu cheguei antes do culto de libertação, eu estava ali sentada, eu só chorava, 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 e eu vou assim mesmo no púlpito. A igreja estava vazia, né? Tinha algumas pessoas que estavam assim a passar, e eu vou no altar e eu disse, Senhor, pronto, aqui mesmo acabou as minhas forças, acabou a minha vontade, acabou o meu querer. O que eu tinha que viver, eu já vivi, já experimentei. Senhor, eu vou entregar minha vida a Ti, mas a partir de hoje tem que ser conforme o Senhor quer. Amém. Foi aí que começou a história da Giovana como serva. Aceitação. Ela aceitou o chamado depois de ter perdido o esposo. Começaste a aceitar a vontade de Deus. A vontade de Deus, E renunciaste, porque não há chamado sem renúncia. Sem renúncia, não. Amém. Glória a Deus. A Giovana é casada com o irmão Querubim, não é? E eu conheci a Giovana no Maculusso, na igreja também. E já se passou há muitos anos. Já há quantos anos? Desde 2016. Eu conheci a Giovana em 2016. E por que eu chamei a Giovana para fazer parte desta temporada do devocional? Porque às vezes nós estamos a ser observados, mas não sabemos. E a nossa história, parecendo que não, impacta a história de outras mulheres. Ou seja, o que tu estás a viver, ou que tu viveste, tem impactado a vida de muitas mulheres. Elas olham para ti e as ferramentas que tu usaste para superar muitas coisas na tua vida, eu senti da parte de Deus que tem coisas que tu viveste e tem coisas que tu precisas transmitir para quem está ouvindo do outro lado. Por isso é que o tema que Deus colocou no meu coração é renascer das cinzas. A primeira perda foi antes de tu estás convertida. Então, antes de nós entrarmos para o lado daquilo que são as percas que tu viveste, ainda sendo cristã, primeira coisa que eu quero saber, primeiro fala-nos do Ministério Alcançados pela Graça. Porque eu sei que tu lideras este ministério juntamente com teu esposo, então não podia deixar de perguntar como é que começou este ministério, se te foi anunciado antes de casares, se já tinhas isso antes de casar, se só começou depois de te juntares com teu esposo. Como é que começou o ministério Alcançados pela Graça? Olha, já mesmo desde a altura do pastor Júnior Trovão, ele quando começou, né, no culto, depois ele quando começou a ministrar, e teve um momento que ele disse, vocês podem pensar que eu vim por conta do trabalho, porque a igreja estava fazendo um trabalho. Por conta do trabalho da igreja, Deus me trouxe aqui por causa de uma mulher. E ele começou a falar da minha vida, ele desceu do púlpito e veio assim em direção ao sítio que eu estava e colocou assim a mão na cadeira mesmo onde eu estava sentada. E ele foi dizendo, e para você não duvidar que sou eu, o teu Deus, que te falo, eu vou abrir os teus sentidos espirituais, você terá mais sonhos, você terá mais visões, você terá audição. E, Ginel, eu passei por um processo que eu fiquei, tipo, não estava bem da cabeça, porque eu comecei a ter as coisas assim, teve aquela, quando dizem mesmo, visão aberta, eu comecei a viver isso, audição, eu estou aqui, coisas que pessoas, por exemplo, 2 casas depois estão a falar, eu ouvia. E aquilo começou a vir assim como um quebra-cabeça, eu ia juntando os pontos, as coisas, aquilo começou a vir assim. Então, já nesse período, mesmo antes de eu conhecer o meu esposo, o pastor Querubim, já me tinham dito que eu haveria, que Deus me chamou que era para pegar e para liderar. Amém. E era algo que eu também estava a fugir mesmo do Maculusso, eu me escondia muito mesmo, porque eu nunca... E depois de lidar com mulheres, eu sempre lidei com rapazes, eu achava sempre as mulheres muito problemáticas e não queria nada disso. Mas Deus, uma vez dessa em sonho, Ele me deu um nome. Me deu um nome do ministério, Ministério Alcançados pela Graça. Eu disse, meu Deus. E pronto, e depois de 2017 conheci o meu esposo e ele também já via com aquilo que eram as promessas de Deus para a vida dele. E nós em 2017... começamos a namorar, foi logo a apresentação, 3 meses depois a apresentação, 2 meses depois o pedido. E nisso, logo depois do pedido, Deus me manda parar. Na data mesmo do pedido, Deus falou comigo, né, no secreto, depois falou com ele, que a data que haveria de se... A família, né, acerta uma data que não seria aquela data do casamento. Que o próprio Deus daria a data do casamento.
E quando nós falamos, nós ficamos assim, meu Deus, como é que nós vamos dizer na família que a data que... Não é a data. Imagina, eu estou a vir, a família do meu esposo, pela graça de Deus, a maioria é cristã, mas a minha família não. E depois é aquilo, imagina, a filha ficou viúva, voltou na casa do pai e da mãe, apareceu alguém, parece que os pais às vezes não, apareceu, vamos já agilizar as coisas para fazer rápido, mas Deus disse, para. Por quê? Porque era necessário que tanto o ministério que ele carregava e o que eu carregava se unissem. Nós precisávamos compreender, porque Deus disse claramente que nós não estávamos juntos por conta do sentimento que tínhamos um pelo outro, mas por conta do propósito. Então nós precisamos compreender. Foi daí que começaram as missões. Amém. Nós paramos todo 2018, final de 2017, o nosso noivado foi no meu dia de aniversário, outubro, 14 de outubro de 2017. Todo 2018, 2019 foi mesmo orando por conta do ministério, do propósito, o que é que Deus queria fazer, se seria a igreja, se não. E Deus também começou a tratar conosco e a levantar pessoas. Então, depois do casamento foi que nós começamos. Amém. Glória a Deus. Esperamos casar para depois. Glória a Deus. Existem coisas que só vão acontecer depois da pessoa casar. Existem, por isso é que a Bíblia diz que Deus não une pessoas, mas Deus une propósito. E no livro de Eclesiastes, capítulo 3, diz que há um propósito para todas as coisas debaixo dos céus. E claramente que quem casar porque ama, e não é pecado casar porque ama, mas antes de tu se unires, para quem está do outro lado, só para enfatizar, que não é a vontade dela casar com o pastor Querubim. Foi um propósito estabelecido na eternidade por Deus. Uniu, tirou-te de um lugar, te trouxe até o Maculuço, porque é lá onde o pastor Querubim estava. Uniram-se, casaram-se por causa do propósito. Então, aí a minha próxima pergunta é, Yuvana, este devocional, o tema é renascer das cinzas. E Deus colocou, e sempre que Deus coloca um tema na minha vida, é porque Deus me faz viver esse tema previamente. Mas não é sobre nós. Tudo que nós vivemos é porque Deus quer nos ensinar e através do nosso aprendizado, Deus quer que nós transmitimos o que nós estamos a viver. Por isso é que no meio de uma dor há sempre um propósito. No meio de uma situação há sempre um propósito. E muitas pessoas olham para a sua vida e pensam, mas por que está acontecendo comigo? Deixa-me só dizer que quando você aceita Jesus, parece que o inferno todo começa a olhar para ti. Não é que tu és muito amaldiçoada, não, porque nós somos abençoados porque é a palavra de Deus. Mas Deus começa a nos forjar por causa das lutas, das perdas e de muitas coisas, muitas aflições que o justo pode viver. Então, irmã Yovana, o que tu, e não precisas entrar em detalhes, mas eu quero que tu, falando para pessoas que estão a te ouvir, que estão a passar por uma situação, uma aflição, uma perda, turbulências no lar, estão a passar por... Ninguém acredita no chamado que têm, que carregam. Perderam casamento, perderam mulher, perderam filho. O que tu já viveste que foi assim, um momento difícil, já sendo crente, aonde tu viste a mão de Deus, a providência de Deus, o consolo do Espírito Santo e o que tu podes transmitir para nós e como é que tu renasceste deste momento, deste vale, deste deserto? Olha, Genelma, além da situação do luto, né, do luto, porque imagina, jovem, ninguém está preparada, porque você tem sonhos, você tem planos, você tem projetos com a pessoa e tem coisas que acontecem no momento em que você acha que estás a viver o uau da tua vida. Então era tanta coisa, e tu não vais acreditar, eu já estava, porque já estávamos a começar a preparar o casamento, o pedido, eu já tinha o vestido do pedido, então aquilo para mim eu digo que... E agora o Espírito Santo está-me a fazer lembrar algo que, antes mesmo da situação dele ter falecido,
Deus já tinha me dado uma visão, eu num cemitério, frente a um caixão, e eu me prostrei diante do caixão e falava algumas coisas. Deus me deu essa visão. E depois, quando aconteceu, né, depois dele ter falecido, aconteceu isso, né, porque eu depois peguei, as pessoas queriam que se abrisse o caixão novamente, eu não deixei, então me prostrei, e eu diante daquele caixão, eu disse, eu te perdoo por tudo. Foi mesmo assim, eu disse, te perdoo por tudo que me fizeste, por tudo que eu vou ouvir falar, coisas que fizeste, porque imagina, a pessoa quando morre, depois você ouve muita coisa. Sim, então, eu tive, e eu digo que isso para mim foi libertador. Foi mesmo libertador, porque imagina, um relacionamento de muitas dores, de muitas lutas, de muita coisa que eu vivi, se eu continuasse com aquilo, se eu não tivesse aquele ato, aquela ação de pegar e perdoar, eu fiz aquilo, mas eu não tinha noção do que eu estava a fazer no mundo espiritual com aquela ação, mas foi algo que o Espírito Santo me impulsionou a fazer. Então, durante algum tempo, eu disse que com a morte dele, um lado meu morreu. Mas depois, quando eu entrego a minha vida a Cristo, eu ressurgi. Amém. Porque eu descobri uma mulher que eu desconhecia. E a maternidade também me fez conhecer uma Giovana que eu não conhecia. Amém. Então, depois de eu entregar a minha vida a Cristo, naquele altar, eu quando chego a casa, nesse cenário que eu estou dizendo, naquele dia na igreja, quando eu chego a casa, eu não sabia na Bíblia onde é que estava escrito, mas eu ouvi assim o Espírito Santo de Deus a me dizer, eu sou o juiz das viúvas e o pai dos órfãos. Aleluia. E eu peguei no meu filho, eu fui para a casa de banho, eu levantei assim o meu filho tinha 4 ou 5 meses. Eu disse, Deus, eis aqui o teu filho. Foi assim, consagrei o meu filho na mão de Deus, eu disse, Senhor, eu estou aqui. A minha vida agora está nas tuas mãos, eu não vou fazer nada daquilo que eu fazia no mundo, que seja o Senhor a escrever. E quando tu disseste que eu não queria casar com o pastor Querubim, é verdade mesmo essa, não queria, porque eu olhava para ele e não estava naquele padrão que eu tinha criado na minha cabeça de um homem, mas Deus já me mostrava sempre um servo, eu prostrada e um servo ao meu lado, prostrado nos meus sonhos, era assim que aparecia. Então, logo depois veio o casamento, falaste de uma perda assim que eu tive, né, depois de estar a servir. Depois do casamento, estávamos a falar há pouco, foi quando eu engravido. Foi quando eu engravidei, imagina, depois do casamento você já viveu aquelas dores todas, estás a viver o teu momento com Deus, Deus honrou, um casamento que só faltou batismo, nós só faltou mesmo mergulharmos as pessoas nas águas. Foi um culto. Foi um culto, foi um verdadeiro culto de adoração Amém. a Deus. E engravidei logo e perdi. E essa perda... estava a entrar para o 5º mês de gestação, eu digo que aquilo foi um ataque de Satanás terrível, era mesmo para me tirar a vida. Era mesmo para tirar a vida. Ginelma, eu todos os meses, né, comecei a ter sangramentos, mas ia toda hora fazer as ecografias, não tem batimento, tem tudo. Do nada, numa madrugada, eu não esqueço, 3 da manhã. Começaram as complicações, dores, uma dor, um frio que eu não entendia, o que eu estava a viver, o que eu estava a passar. E eu disse ao meu esposo, isso pelos sintomas só pode ser aborto. Não sei, depois dessa, se vão dizer, né, que vai dar para continuar com a gestação. Isso de madrugada aguentamos até aí 6 mais ou menos da manhã, assim que começou a ficar claro, eu sangrava muito. Mas era um sangue inexplicável. Eu fiquei com a hemoglobina abaixo de 2. Era um sangue inexplicável. Meu esposo, eu perdi ação no corpo, nas pernas. Nós vivemos no 4º andar, o meu esposo teve que descer comigo ao colo, até lá embaixo, para me colocar no carro. Tentamos chamar a ambulância, nada. E enquanto íamos no carro, uma vizinha que foi conosco, enquanto íamos no carro, eu só dizia a Deus, na minha vida não. Na minha vida não, na minha vida não. Pai, eu não estou a te questionar porque que o Senhor está a permitir. Eu já aprendi sabia que estavas a perder exatamente. o bebê. Eu disse, não estou a questionar, Pai, mas na minha vida não, por favor. Eu ainda não fiz metade daquilo que o Senhor me chamou para fazer. E o meu médico pediu ao meu esposo que me levasse na maternidade central, no Lucrécia, pois. Mas eu vendo o meu estado, e o meu esposo e a vizinha, que também ora, eles só repreendiam o espírito de morte no carro. Eu disse, não, vamos mesmo aqui para o geral. E o meu esposo pegou e entrou, só disse, Deus, prepara as pessoas para me receberem. E pela graça de Deus foi assim. Mas teve um momento aí, Ginelma, que eu até hoje não sei explicar o que é que aconteceu.
Eu lembro-me de ter entrado para o hospital, deviam ser 8h20 mais ou menos, porque eu assim que cheguei, já tinha alguém com uma cadeira de roda, só colocaram-me na cadeira de roda, levaram-me logo. Então, analisando, fazendo assim os meus cálculos, até eu estar naquela sala onde fizeram o procedimento todo, se calhar bateram 9 horas, por aí, mas eu lembro-me ainda, porque a hemoglobina como estava muito baixa, e eu fiquei clara que o meu esposo dizia, não, uma moça alta, negra que está lá, dizendo, não, que está lá é uma moça clara, é uma moça mulata que está lá clara. Eu fiquei muito clara. E as médicas disseram, o meu esposo disse, não, ela na primeira gestação teve pré-eclâmpsia, então por causa da tensão ligaram uns aparelhos aqui, sei que ligaram também algumas coisas aqui, mas mandaram-me fechar os olhos. E eu só ouvia. E lembro-me delas assim estarem a conversar, isso não é bebê, não é bebê, uma chamava a outra, eu ainda fiquei assim um tempo mesmo ali naquela cama, e elas assim a falar, e eu só ouvia. Mas depois teve um período, só sei que houve um silêncio. Houve um silêncio, eu não sei explicar o que aconteceu, só sei que houve um silêncio, e eu me via com uma mão que descia dos céus, e eu assim com a mão esticada. Eu assim segurando, creio eu segurava na mão de Jesus. Amém. E um silêncio, um ambiente assim, eu até hoje tento processar, e eu só sei que eu comecei a dizer, Deus, eu estou aqui há muito tempo, aonde é que está a médica que vai cuidar de mim? E uma voz me disse, ora em línguas. E eu comecei a orar, e à medida que eu ia orando, comecei a ouvir novamente as vozes que estavam naquela sala, e alguém disse, essa moça já tem que ir para apanhar o balão de sangue, porque o meu esposo teve que dar sangue, porque eu levei 4 balões de sangue. E alguém que disse, essa moça já tem que ir para levar o balão de sangue. Então, quando eu saio daquela sala e vou para a sala onde deram o balão de sangue, depois a minha cunhada entrou com a sopa, eu pergunto a hora da minha cunhada, já eram 12 horas. Então, isso vai dizer que eu fiquei naquela sala muito tempo, mas houve um apagão, eu não sei se eu é que subi, não sei explicar o que é que aconteceu, mas teve esse cenário. E eu, quando saí dali, depois de ter subido, fiquei internada 7 dias. E assim que eu entrei na sala, eu vejo a cama, né? A porta da sala número 3, assim na porta, e a cama que eu fiquei 33. E veio logo no meu espírito Jeremias 3:33. Eu disse, uau, eu disse, Deus me trouxe aqui com uma missão. Liguei para o meu esposo, eu disse, traz a Bíblia e traz azeite. E o meu esposo trouxe, mas assim que eu me deitei naquela cama, Ginelma, o inimigo mesmo, Satanás, ele... Tu falaste algo muito, muito, muito interessante, que quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, uma guerra declarada contra as trevas nós assumimos. Então o inimigo ele não vai sossegar enquanto não nos fazer recuar ou desistir da caminhada. Amém. E assim que eu deitei, dormi um bocadinho, 23 horas mais ou menos, a minha barriga ficou como uma pedra. Eu não conseguia virar nem pela esquerda, nem pela direita. E eu lembro-me de uma enfermeira dizer, se alguma mulher tiver com dificuldades de tossir, de ir à casa de banho, tem que avisar porque tem que descer novamente, que é para limpar, é porque ficou restos. Eu disse, Jesus, eu se voltar novamente lá embaixo eu vou morrer. Eu disse, Deus, não permita. Também peguei, não falei nada, mas a barriga doía, peguei no azeite, o meu já estava com azeite, eu ergui as mãos ao alto, consagrei, fui fazendo mesmo massagem na barriga. Eu disse, Espírito Santo, se ficou alguma coisa, Senhor, Tu fazes aquilo que o homem não consegue fazer. E fui massageando, massageei e pronto, depois voltei a dormir. 3 da manhã novamente, ou seja, o horário que eu tive, que começaram a complicação do aborto, no mesmo horário, uma voz me disse, levanta. E eu peguei e eu levantei, lembro-me as senhoras que trabalham na limpeza, né, nas maternidades, normalmente é nesse horário que elas começam a chamar as mamás que é para irem tomar banho. E eu ouço alguém assim no corredor a dizer, mamães, levantem, nós vamos limpar a casa de banho para tomar banho. E eu levantei, assim que eu chego na casa de banho, Neuma, mas voltou a sair, mas é que saia muita coisa, Neuma, saia muita coisa. E eu na casa de banho só glorificava, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, o Senhor fez, o Senhor fez, o Senhor fez. E quando saí, tomei banho, quando saí, as moças que estavam assim ao lado disseram, tia, o que aconteceu? Estás diferente? Eu disse, Jesus fez. Amém. Eu disse, Jesus fez. Então ali, a pastora mesmo se revelou naquele lugar, comecei a ministrar, comecei a orar com as outras mulheres, e tem pessoas que vinham até comigo e diziam, mas o teu bebê está onde? Eu dizia, perdi.
Você perdeu o bebê, tá assim, porque eu pegava o bebê, eu comecei a ajudar as outras raparigas que tiveram cesariana, eu que ficava ali, ajudava, segurava o bebê. Amém. O tempo todo que fiquei lá, fiquei a servir e eu compreendi que Deus não nos leva num vale se Ele não tiver um propósito. Então, eu creio que até agora foi uma das perdas que eu tive, que eu vi verdadeiramente a mão de Deus, porque eu creio que perder a gestação era apenas um subterfúgio, porque Ginelma, depois, quando veio, porque eles retiraram, né? Porque elas ficaram, umas diziam é bebê, outras não é bebê, e ficaram naquele impasse. E tiraram algo que deram ao meu esposo, que levaram para fazer a biópsia, e o resultado veio que aquilo não era um bebê, era um tumor. Era uma gestação molar. Eu nunca tinha ouvido falar de gestação molar, não sabia o que era aquilo. E quando veio aquele resultado, liguei para o meu médico, e o médico depois começou a dizer, Giovana, e agora o meu médico é vietnamita, né? Ele começou a dizer, Giovana, tem que vir, tem que fazer quimioterapia, tem que isso. E eu disse, doutor Dangue, eu nunca ouvi falar disso. Conforme veio, também foi. O Senhor fez. Giovana, eu sei que você é da igreja. Ele assim, Giovana, eu sei que você é da igreja, mas não é só o Senhor fez, você tem que vir. Eu disse, doutor, tu não vais me pegar. Ginelma, eu não fiz quimioterapia, eu não fiz, depois daquilo, não fiz uma outra consulta. Não fiz. A única coisa que eu fiz foi comer inhame, que eu vi que ajudava a fortalecer o útero, foi a única coisa, eu ajudar na fertilização. E tá aí, engravidei, só voltei para lá quando estava grávida, da minha filha agora. Amém. Então, Glória a Deus. Só para dizer que tem perdas que são livramentos. E que geram vida. E que geram vida. E quando é um livramento de Deus, não te causa tanta dor. O processo para você sair daquela perda é diferente. Você sente uma paz de espírito. Porque quando algo não é de Deus, você sente um desconforto muito grande. Mas quando Deus tira, é Deus que está a tirar. É Deus que está a tirar. Você sente que é um livramento de Deus. Então, entenda que era uma mulher que estava numa maternidade, que estava a perder supostamente o filho ou uma filha, mas ainda assim, você foi vaso naquele lugar. Vaso. Giovana, não, porque é assim que Deus faz. Quando estás a passar por alguma coisa, é aí que Deus quer te usar a tua vida para edificar outras vidas. E nós não entendemos isso. Por isso é que nós, há quem se fecha no meio de uma dor, há quem não consegue se liberar. Mas quando você diz assim, Senhor, eis-me aqui. E justamente o chamado é isso. Não importa o que estás a passar, Senhor, quer te usar, me usa. Não importa o que o Senhor tirou, Senhor, eis-me aqui, me usa. Não importa a fome, a escassez, o que você perdeu. Mas a beleza disso tudo é que, independentemente do que estavas a passar, você ainda assim conseguiu sentir que Deus estava contigo. E eu queria que a Giovana pudesse, em poucos minutos, porque estamos a terminar, pudesse ministrar em poucos minutos uma palavra para alguém que perdeu, está a passar um momento difícil. E o devocional é justamente para edificar vidas. Eu não sei porquê, mas o Senhor sempre me leva a falar de perdas, a falar de luto, a falar de renúncia, propósitos, dores que geram propósitos, porque eu digo sempre, eu nunca prego o que eu não vivo, e não vivo o que eu não prego. E eu queria que, Giovana, dentro daquilo que tu já aprendeste com Deus, queria que tu ministrasses uma palavra para alguém que está do outro lado a ouvir, que esteja a passar um momento difícil, um momento de luto, de perda, um momento de aflição, um momento onde a pessoa está a se encontrar desamparada, está a se encontrar, porque às vezes você pode estar com 1000 pessoas, mas ninguém consegue te consolar como o Espírito Santo te consola. Ninguém te entende como Deus te entende. Ninguém consegue fazer aquilo que Deus só Ele pode fazer. Então, este devocional é justamente para você que está do outro lado a ouvir. Não é sobre nós, é sobre aquilo que Deus quer fazer por intermédio desta mulher que está aqui. Então, em poucos minutos, Giovana, eu quero que tu falas alguma coisa para
para alguém que está do outro lado, que precisa ouvir uma palavra de encorajamento, uma palavra de motivação, uma palavra de fé? Amém. Dizer primeiramente que não somos nós quem o escolhemos, Ele é que nos escolheu. E o Senhor, Ele sabe porque que Ele nos faz pioneiros de algumas coisas. Eu comecei com luto. Depois do luto, eu fiz uma aliança com Deus. Eu disse, Pai, me levanta para que eu possa levantar outras mulheres. E Deus, Ele sabe aquilo que nos move, Ele sabe o desejo do nosso coração. E logo após eu ter feito isso, 2015, eu ter feito essa aliança com Deus, final de 2015, eu perdi um amigo. Um amigo que deixou uma mulher e a mulher estava grávida. Então Deus me levou e eu, quando fui abraçar essa mulher, ela não me conhecia, só conhecia assim de ouvir dizer, né? Porque esse meu amigo era amigo do meu ex-marido, ou falecido marido. E ela só me conhecia de ouvir dizer, mas no óbito, quando eu vou lá no momento dos cumprimentos, eu quando lhe abracei, eu senti que saiu algo de mim para ela. Virtude. E fiquei assim abraçada com ela um tempo e tudo que eu falava no óbito, ela... Quando eu estava a ver a minha história na segunda pessoa. E tudo que eu falava na altura, ela também começou a falar, porque eu, porque comigo, e aquelas coisas todas. E eu lhe abracei, não falei nada, lhe abracei forte, mas eu senti que saiu algo de mim para ela. E aquilo pegou e passou. Foi o funeral. Dias depois, ela correu atrás, porque ela recebeu. Ela correu atrás do meu número e ela liga para mim. Aí a Ilvana disse, ela disse, Ilvana, olha aqui, a mulher do King. Fiquei assim estranho, eu disse, meu Deus, ela não tem o meu número. Aí a Ilvana diz-me uma coisa, tu és serva? Eu disse, só porque ela disse, olha, desculpa, meu telefone está no Viva Voz. Mãe, eu não te disse, porque a mãe dela estava ouvindo, disse, mãe, eu não te disse. Aquela moça, quando me abraçou, eu senti algo que saiu do coração dela diretamente para o meu. E eu contei-lhe assim um bocadinho a minha história e, Ginelma, tu não vais acreditar que ela, por conta da situação do luto, acabou perdendo o bebê, mas casou primeiro que eu. Imagina, eu fiquei, perdi primeiro, mas Deus fez na vida dela depois, né? Então, para dizer que Deus, Ele muitas das vezes vai permitir que nós sejamos pioneiros para levantar outras pessoas. Amém. Eu hoje, se tiver a passar por um momento de dor, e as dores, elas nos forjam mesmo. Deus, Ele vai, as dores, elas vão nos podando, é Deus a nos forjar e a nos capacitar e a nos habilitar, porque você vai falar na primeira pessoa, você vai falar com propriedade. Amém. Então, falar de abandono, hoje eu posso dizer, eu estava com alguém que eu tinha medo de perder aquele homem. Hoje, se você me perguntar, Giovana, você tem medo de perder o teu marido, eu vou te dizer que não, porque já aprendi. Uau. Já aprendi. Porque aquilo que nós temos e consagramos na mão de Deus, você descansa. Eu estava num relacionamento que não tinha Deus ali, só tinha eu e o homem, era aquilo que eu queria. Então hoje, se você me perguntar, porque eu sei que Deus está no centro do meu casamento. Amém. O que tiver que acontecer, seja feita a vontade de Deus. Amém. Se porventura tiver que haver alguma ruptura, se o Senhor permitir, eu sei que o mesmo Deus que esteve comigo ali, Amém. eu às vezes brinco com meu esposo e falo, se luto aguentei, não é separação que não vou aguentar. Amém. Mas depois nós quebramos em nome de Jesus, também não vai acontecer, não vai acontecer. Mas se tiver que acontecer, se eu e ele não prestamos atenção que casamento é projeto de Deus, que o Senhor nos confiou algo, se tentarmos brincar de ministério e brincar de casamento, certamente alguma coisa vai acontecer. Amém. Então, para dizer você que está a passar por uma situação de dor, de luta, seja ela qual for, de um filho, claro, eu digo que uma mãe que perde um filho já não se torna a mesma pessoa. Só o Espírito Santo de Deus é que pode pegar e ajudar. Então, não olhe para a pessoa do Espírito Santo como um conto de fada. Ele é real. Amém. Ele é real, Cristo é real. Amém. O Consolador, Ele consola verdadeiramente. Amém. Ginelma, estávamos a falar um bocadinho, existem muitas pessoas que vão dizer, não, tens que ser forte, tens que ser forte, tens que ser forte. Mas a Bíblia está a dizer que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém. Eu hoje não tenho vergonha de mostrar as minhas fragilidades para Deus, porque eu sei que Ele é o único que pode me ajudar a reerguer, a levantar. Amém. Então, você pode perder alguém muito querido, você pode perder
um emprego, um negócio, mas não tenha medo de recomeçar. E recomeçar com Deus. Eu, quando decidi recomeçar com Deus, eu disse, Pai, aquilo que eu fiz, porque eu, quando fui viver, logo após a apresentação, eu desonrei o meu pai e a minha mãe. E Deus é Deus de princípios. Eu disse, não, dessa vez tem que ser diferente. Então, comecei a trazer aquilo que está escrito na Bíblia. Pai, honrar pai e mãe, eu vou honrar. Minha apresentação foi na casa do meu pai e da minha mãe. Meu pedido foi lá. Amém. Eu disse, trazer Deus no centro. E mesmo no meu casamento, eu disse, pai, eu vou aceitar esse moço, mas eu não posso mais viver aquilo que eu vivi no mundo. E eu, às vezes, digo no pastor Querubim, meu irmão, você tentar um dia ficar assim maluco, o próprio Deus é que vai te aparecer, porque Ele sabe de onde Ele me tirou. Porque, verdadeiramente, Ginelma, eu carrego uma cicatriz no ombro, fruto do relacionamento abusivo, fruto de pancada. Eu depois tive que fazer uma cirurgia, porque das pancadas eu fiquei com um tumor. Então, depois tive que fazer uma cirurgia para remover o tumor. E há relacionamentos que nós estamos que não é da vontade de Deus. Nós estamos ali, é mesmo a nossa vontade, é mesmo o nosso querer. Então, vê bem aquilo que você está vivendo. Se você tem Cristo Jesus, presta atenção aos sinais. Há dores que nós mesmos é que procuramos, há dores que nós mesmos é que causamos, há dores que nós mesmos é que vamos buscar. É verdade. Porque quando Deus nos permite passar por um vale ou por um deserto, por mais difícil que seja, você sabe que o Espírito Santo de Deus é contigo. Por isso é que Cristo, mesmo diante da tempestade, Ele estava no barco e a Bíblia está a dizer que Ele dormia sossegadamente. Amém. Então, mesmo diante do deserto, do vale, essa dor profunda na alma vai ter aquele momento que você vai ir nos pés do Senhor. Pai, eu não aguento mais, porque a dor na alma, a ferida na alma, você até nem sabe se a dor está vindo de onde, é um buraco tão profundo. Mas quando você clama ao Consolador, eu não sei, Deus é tão Deus, que você não se dá conta, o Senhor Ele te levanta e você está passando por aquela situação e Deus é tão especialista em te trazer pessoas que muitas das vezes estão a viver a mesma coisa. E você tem uma palavra para essas pessoas. E hoje eu compreendo que à medida em que você vai servindo, à medida em que você vai liberando, não porque você está vivendo, mas porque você crê no Deus que faz, Amém. O Senhor Ele vai te curando. Amém. E foi isso que aconteceu comigo. Eu disse, Deus, eu sei, a Bíblia está a dizer que o Senhor, Ele é juiz das viúvas. Eu disse, Pai, viúva depois dos 62 anos, assim diz a tua palavra. Eu sou jovem, eu creio que eu ainda vou casar. Eu não duvidei e até hoje não duvido das promessas de Deus. Outra chave que eu quero partilhar com você, não duvida, independentemente do que você viveu. Para nós que servimos, tem pessoas que acham, não, ela está servindo a Deus, só vai viver flores, é mentira. Vamos só olhar para aqueles que foram os primeiros, os discípulos. Uma pancada atrás da outra. Uma perseguição atrás da outra, uma luta atrás da outra. Então, se nós aceitamos o chamado, estamos a servir, conosco não vai ser diferente. Mas nós temos Cristo. Amém. E vem essa pancada, Ele nos levanta. Há um momento que Ele vai te dizer, recua, levanta, baixa, agora senta, para, respira. É compreender aquilo que são os comandos do Senhor. E obedecer, o segredo está na obediência. Ginelma, está mesmo na obediência. Amém. A dor não pode ser o teu final, a dor não pode te paralisar. E eu hoje compreendo porque o ministério que eu carrego, eu descobri na dor. Foi mesmo na dor. Porque se não fosse aquele luto, se não fosse aquele processo, certamente este encontro não estaria a acontecer, porque a Giovana não teria se convertido ao Senhor. Então foi necessário passar pela dor, pelo luto, para compreender o chamado de Deus na minha vida. Amém. Estamos a terminar, mas tocaste em algo que é bem verdade. Quem se foca muito na dor não consegue enxergar o que está além da dor. Não enxerga. Não enxerga. Não. Porque é na dor que Deus te dá grandes tesouros para administrar. Porque Deus nunca vai usar e vai colocar alguém para ministrar, para liderar alguma coisa que não teve momento. Davi, o que ele fez? Ele matou o urso, o leão, e depois ele conseguiu matar Golias. Deus nunca ia te dar alguma... história. Deus nunca vai usar Giovana no meio de mulheres para pregar sobre perda, sobre mãe que perdeu filho, moça que perdeu marido, se ela não passasse pela mesma coisa. É impossível. Eu digo sempre, quem tem um grande propósito de Deus, espera viver grandes dores, perdas, dores, choro, renúncia na presença de Deus. Porque quando tu olhas para uma mulher de Deus,
Tu não tens noção o que Do ela vive no interior, no particular, no secreto É dela. verdade. Então, Giovana, Deus seja louvado pela tua Amém. vida. O que eu tenho para dizer para ti é continua. Amém. Continua, certamente a vitória é nossa e não existe nada que vai parar o propósito de Deus. Amém. Eu Quando creio é propósito de Deus, não existe dor, não existe luto, não existe situação que pode parar a nossa voz. Verdade. A boca de Deus. É verdade. A profetisa do Senhor, a pastora que Deus levantou. Amém. Então, eu quero glorificar a Deus pela tua vida. Muito Amém. obrigada por este Nada por momento, isso. pelos ensinamentos. Que Deus te abençoe Amém. grandemente. Amém? Amém. Muito obrigada. Você que está do outro lado, muito obrigada por este momento. Deus ricamente te abençoe. Fica ligado. Vamos voltar a próxima vez com mais uma mulher de Deus. Tu és o meu convidado, partilha e seja muito abençoado com esta grande mulher de Deus. Obrigada.